Saudações a todos e todas. Lembra que eu disse que o Fala Jura traria um pacote de novidades, além daqueles que já apresentamos para vocês, o Fala Jura História, o Fala Jura Trânsito. Diante das circunstâncias que estamos vivendo, eu antecipei mais uma novidade, o Fala Jura Entrevista. E diante da situação que infelizmente o mundo, o Brasil e Feira de Santana em especial também está vivendo com esta pandemia do novo coronavírus, trazemos aqui um especialista, Dr. Alexsandro dos Santos. Dr. Alexsandro dos Santos, ele é advogado e contador e vai trazer para aqui alguns esclarecimentos com relação a esse pacote do governo federal que foi encaminhado à Câmara, depois encaminhado ao Senado e agora falta ser sancionado pelo presidente da República. O pacote de auxílio emergencial diante desse impacto que infelizmente vai acontecer nos próximos meses na economia. Alexsandro dos Santos, como eu havia informado para vocês, advogado e contador, vai tirar algumas dúvidas aqui para a gente. A princípio, Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos. E o nosso primeiro entrevistado, a gente tem essa novidade também do Fala Jura. Maravilha. De criar esse modelo também, e aí, diante dessa realidade que estamos vivendo, a gente se antecipou trazendo esse tema que certamente vai ser interessante para os nossos seguidores e para todas as pessoas que têm interesse em saber com relação a esse auxílio emergencial. O que é, a princípio, o auxílio emergencial? Olá, amigos. Muito obrigado, Jura, pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui e poder trazer um pouco de informações sobre esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele vem para atender uma camada, principalmente a camada desassistida, né, da população brasileira, neste momento de calamidade internacional. A gente está passando por esse enfrentamento com o coronavírus. Nesse momento de quarentena, as pessoas que não estão podendo ir para a sua lida no dia a dia, o trabalhador informal. Então, por ele nesse momento não estar tendo oportunidade, não ter como fazer frente às suas necessidades pessoais e de sua família, o governo então vem com esse auxílio para pelo menos amenizar, né? Não vou dizer que o sofrimento, mas amenizar essas circunstâncias financeiras. Alexsandro, a gente sabe que o governo certamente fez um levantamento para ter uma estimativa de mais ou menos quantos brasileiros têm essa necessidade. E você pode dizer aqui para a gente, a princípio, pode mensurar, tem uma estimativa de quantos brasileiros serão alcançados? Sim, certamente. O governo federal estima em torno aí de 25 milhões de cidadãos brasileiros e que teriam acesso, né, a este recurso, mas a Casa do Senado tem um número um pouco acima, porque sabe e entende que não são apenas aqueles trabalhadores informais, só os que estão cadastrados no CAD único. Então, estima em torno de 30,5 milhões de pessoas que serão beneficiadas. Certo. A princípio, o valor que foi pensado, acho que a semana passada, foi de R$200. O governo refez a conta e viu que existia a possibilidade de ampliar esse valor e esse valor hoje está em torno de... O Ministério da Economia sugeriu o valor de R$200 inicialmente, em debate e negociação na Câmara. Chegou a um valor de R$500, mas por fim bateu-se o martelo no valor de R$600. Alexsandro, doutor Alexsandro, tem algumas especificidades desse auxílio emergencial que as pessoas precisam saber. A gente sabe que quando tem um projeto desse, que vai ser um projeto de interesse de muita gente, as pessoas elas sempre estão nos perguntando. Sim. Existe uma especificidade que nos chama a atenção, a questão da mulher. Às vezes ela na condição de mãe, de pai, ocupa, ela assume a liderança da família. Explica aí para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores, como é que funciona. Pronto, perfeitamente. E se você me permitir, até antes mesmo de explicar sobre a figura da mulher chefe de família, um outro critério que eu não falei anteriormente, que é o critério da renda per capita, que é uma característica também, né? Além da idade, de não receber os benefícios previdenciários, que é ter a renda per capita por pessoa dentro de um grupo familiar de até R$ 522,50, que é a metade do salário mínimo vigente, ou no total do grupo familiar, 3 salários mínimos, que aí chega a ser um total de R$ 3.135. Mas voltando à sua pergunta. Então, só para o pessoal entender, se os rendimentos da família tiver um rendimento de R$ 3.135, que são equivalentes a 3 salários mínimos, esta família está fora do recebimento.
até 3.135 ela está dentro. Certo? Ultrapassou esse valor, ela está fora do auxílio emergencial. Você não teria direito. Esse grupo familiar. Certo. A questão da mulher que você estava explicando. Pronto. Então, a mulher, a chefe de família, é aquela mulher que é mãe solteira, não tem cônjuge ou companheiro, é a que leva o pão para dentro de casa todos os dias, é a que trabalha e está na labuta. Então, o projeto de lei que foi aprovado, né, só vai agora para a sanção do presidente, terá direito ao dobro da parcela, né, que é garantido para os trabalhadores informais de 600, ela terá direito a R$ 1.200. Continuam as dúvidas, porque certamente a proporção, Alexandro, que a gente vai informando as pessoas, elas vão surgindo outras dúvidas. E uma certamente que vai ser uma dúvida constante é como será feito esse pagamento. Uma vez que as pessoas sabem, uma vez que as pessoas já se informaram, quem tem direito, os critérios para o recebimento, quais foram apontados aqui por sua pessoa, as pessoas agora sabem como será esse recebimento. Perfeitamente. Serão pagos esses benefícios através dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, lotéricas, Correios. Será desenvolvida uma plataforma também, né, para fazer um cadastro, fazer uma autodeclaração para aquele que não está no cadastro único. É isso que eu quero que você seria a minha próxima questionamento, a questão do cadastro único. Isso. Porque no final dessa nossa conversa aqui, a gente vai fazer um resumo e dentro desse resumo a gente vai, em rápidas palavras, reexplicar principalmente essa questão do cadastro único. O trabalhador informal em que faz jus a esse direito, ele tem que estar inscrito no cadastro único. Inclusive, a renda média per capita considerada dentro desse pacote de benefício, para aquele que está cadastrado, inscrito no cadastro único, vai ser considerada a renda média per capita até o dia 20 de março. Aquele que estava inscrito até o dia 20 de março de 2020. Mas é aquele trabalhador informal, aquele cidadão em que ele não estava inscrito no cadastro único. O governo vai elaborar uma plataforma, né, um site, uma plataforma digital, onde ele vai fazer a sua autodeclaração, né, se responsabilizando, dizendo, eu sou trabalhador informal, ele vai declarar com a renda média dele per capita, então ele faz essa autodeclaração. Então existem pessoas que já têm esse cadastro único. Isso. Existem pessoas que se encaixam para poder receber, mas elas não têm o cadastro único. Não tem o cadastro As pessoas que não têm o cadastro único, então, será criado por parte do governo uma chamada plataforma digital. Isso. E essas pessoas terão acesso via internet para poder fazer a chamada autodeclaração. Essa autodeclaração, as pessoas, é importante saber que elas têm que se enquadrar naquelas exigências que foram colocadas a princípio. Todos aqueles critérios, todos aqueles requisitos de renda per capita, maioridade, acima de 18 anos, não recebendo um benefício previdenciário ou assistencial. Ainda também não se tem, mas deve ser regulamentado de que forma ela terá acesso a essa plataforma. Em minha casa mesmo posso acessar, eu teria que me dirigir a um centro de referência de assistência social, que são os CRAs, que estão nos municípios, eu vou entrar em contato com o 135 da Previdência, então ainda não foi regulamentado. Mas certamente que o governo vai estabelecer qual é esse critério, qual será o procedimento, né, para que o cidadão possa fazer esse cadastro. Essa autodeclaração, quer dizer. Teve um ponto importante aí que eu queria que você pontuasse com mais precisão a questão do Bolsa Família. Certo. Quem já recebe o Bolsa Família, certamente tem milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família e também se enquadra para receber este auxílio emergencial. Quem já recebe o Bolsa Família, como é que fica? Pronto. Até o momento, antes da aprovação no Senado, no dia de ontem, dia 30, seria da seguinte forma, porque isso foi muito ventilado, então a gente tem que fazer essa diferença, né, de antes e como foi aprovado ontem no Senado. Quem tinha a Bolsa Família, se o recebimento do Bolsa Família fosse menos vantajoso, né, para o cidadão, ele faria a opção pelo auxílio emergencial.
Ontem o Senado, né, modificou somente esse detalhezinho. O cidadão, o beneficiário do Bolsa Família, ele não vai mais fazer essa opção entre escolher entre um e outro, vai ser automático. Certo. Porque quem já é beneficiário do Bolsa Família já tem o cadastro dele ali no sistema da plataforma. Até porque o valor do auxílio emergencial é superior ao que o pessoal recebe. Sim, ao que me parece, em muitos casos, sim. Eu não sei exatamente agora precisar qual seria o valor do Bolsa Família, pagamento por pessoa ali na família. Não sei se realmente teria algum caso que fosse superior, não sei. Ela teria que pesquisar, mas ao que parece, esse valor de R$600 parece ser realmente maior que o valor da Bolsa Família. A gente se ateve aqui, doutor, a dizer quem recebe. E lá, cada brasileiro, cada pessoa que está agora em sua casa, ou que está vendo a nossa programação aqui, já sim percebe que ele se enquadra. Mas é interessante também saber quem não tem direito, porque certamente muita gente que pensa que tem esse direito, não tem direito. Quem não tem direito? Pronto, que não tem direito. Aquele que já recebe benefício previdenciário, pensão por morte, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Dentro dos benefícios previdenciários, dentro dos benefícios assistenciais, nós temos duas modalidades, o BPC e os benefícios assistenciais eventuais. Né? São aqueles auxílios para a criança que nasce morta, para o indivíduo que morre e não tem condição de ter recurso para pagar uma funerária, tal, a família, que são esse benefício eventual de assistência eventual, são programas dos municípios e do governo federal. Então, pessoas que recebem esse benefício não teriam direito a receber esse auxílio emergencial. Aquele que é menor de 18 anos também, funcionário público, os que têm carteira assinada, mesmo que temporária. Por exemplo, o cara é em regime especial, o DEREDA, não teria direito. O servidor público efetivo, o servidor público em cargo de comissão, certo? O trabalhador com carteira assinada, com uma ressalva ao trabalhador do contrato intermitente, né? O trabalhador de contrato intermitente, que é aquele trabalhador que ele subordina seu empregador, mas ele tem alternância de prestação do seu serviço. Que essa alternância, ele trabalha um dia, uma hora sim, outro dia não. Então, aquele trabalhador que tem esse tipo de contrato, subordina seu empregador, mas tem alternância de período de prestação de serviço, e essa alternância se dá em dia, hora ou até semana, esse também terá direito ao auxílio emergencial. O objetivo nosso principal de interagir com o público para poder trazer essas informações é também por conta de que muitas pessoas que me conhecem, até por conta da nossa relação que a gente estabelece aqui, através principalmente das redes sociais e do nosso canal. Muita gente, nesses últimos dias, manteve o contato comigo para fazer algumas perguntas. Quando eu decidi manter o contato com vocês é porque, além de você, na condição de contador, também profissional em direito e também pelo fato de saber que está sempre buscando aprender para poder socializar essa informação com as pessoas que mais precisam. A questão que para mim me parece um pouco complicada de muitas pessoas entenderem, o que é a questão do MEI. Explica aí para os nossos seguidores a questão do MEI. Muita gente tem realmente muita dúvida em relação ao MEI. O MEI, o microempreendedor individual, é uma figura jurídica. E até antes mesmo de explicar, a figura jurídica ela vai dissociar da figura da pessoa física, né? Do eu, Alexandre, do Juraci e tal. E a gente diferencia você, é um contribuinte, né? Para a Receita te identifica através do seu CPF. É o que identifica Juraci enquanto contribuinte. Certo. O que identifica uma pessoa jurídica enquanto contribuinte, enquanto empresa, é o CNPJ. Então o governo, um tempo atrás, identificou muitos trabalhadores na informalidade e que precisavam muitas vezes, inclusive, de recurso financeiro, de um suporte do governo, de ter acesso a banco, de ter acesso ao crédito, mas tinha limitações por ser pessoa física. Certo. Mesmo tendo um trabalho informal como o pedreiro, a manicure, o pintor, o carpinteiro, nasce então a figura do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele nasce enquanto a figura de empresa também, mas com uma estrutura em que você pode desenvolver na sua própria casa, né? Você não precisa ter uma sede, passar por todo aquele crivo de análise junto às prefeituras e tal.
tem uma flexibilidade maior para poder você funcionar enquanto empresa, microempreendedor individual, não paga imposto, né, quando emite uma nota fiscal, não é obrigado a emitir nota fiscal só para as pessoas jurídicas, não é obrigado assim. Juraci compra de um empreendedor individual, o empreendedor individual não precisa emitir nota fiscal para você. A não ser que você exija, né? Eu quero minha nota, ele vai emite. Para a pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir, e cada emissão de nota fiscal ele não é obrigado, não tem imposto, não tem tributação. Você pode citar aqui para a gente, por exemplo, alguns profissionais, algumas pessoas que prestam serviço que se enquadram no meio? Pronto, pedreiro, pintor, cabeleireiro, manicure, mototaxista com serviço de motoboy, salão de beleza, são inúmeros, o leque de atividades é... Na verdade, esse pacote emergencial... Músico, o produtor musical... Na verdade, esse pacote emergencial objetiva principalmente essas categorias. Sim, que serão impactadas com infelizmente, esse problema que houve aí. Sim. E é interessante que essas pessoas sejam verdadeiramente alcançadas. E um outro critério, só desculpe te interromper, Júlio, para que seja também microempreendedor individual, é que o faturamento da sua atividade no ano não ultrapasse R$81 mil. Então, até R$81 mil de faturamento do negócio, ele está enquadrado como microempreendedor individual. Boa observação, boa observação. A gente vai fazer então aqui um breve resumo para que vocês compreendam. A gente está aqui no Fala Júlio Entrevista, trazendo aqui para vocês informações importantes com relação a esse auxílio emergencial do governo federal, que vai, num primeiro momento, dar um suporte, vai ser uma espécie de emergência para milhões de brasileiros que infelizmente serão impactados por conta desta pandemia. E o doutor Alexandro, nosso convidado, advogado, contador, e se especializando no assunto, ele vai fazer esse resumo, trazendo aqui para vocês, para que vocês possam entender o que é o pacote, quem tem direito, quem não tem direito, essa questão do prazo. Sim. Essa questão do prazo é importante. Nós, falamos, né? Nós acabamos não falando. Sim. E depois a gente vai agradecer a participação dele aqui nesse nosso primeiro Fala Júlio Entrevista e vamos fazer as nossas considerações finais também. Doutor Alexandro, com a palavra para fazer um resumo e, ao mesmo tempo, a gente vai deixar aqui, você pode deixar aqui para a gente com relação ao seu canal também, que lá está falando sobre esse tema, e com a palavra. Pronto, então, como nós já havíamos discutido aqui, esse auxílio emergencial vem para atender toda a camada de trabalhadores informais, o trabalhador de contrato intermitente, a mãe chefe de família, tem por critério idade, né, maior de 18 anos, e um detalhe que nós não falamos, os brasileiros naturalizados, todos eles terão direito, que é trabalhador informal, sem vínculo seletista, né, com carteira assinada, não é servidor público, ou seja, ele reda, comissionado, efetivo. Não recebem esse recurso. Aqueles que não recebem benefícios previdenciários, seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família, os que em 2018 tiveram rendimento tributável inferior a R$ 28.559, então são todas as pessoas que estão enquadradas, inclusive também a questão, né, da renda per capita. Tem que ter renda per capita, ou seja, por pessoa dentro do grupo familiar, de até R$ 522,50, que é metade do salário mínimo vigente, ou no total, no somatório do grupo familiar, de até 3 salários mínimos, que corresponde atualmente a R$ 3.135. E o prazo desse benefício? O prazo desse benefício prevalece enquanto durar a calamidade pública, então é para 3 meses, né? Podem se estender. Nós não queremos que nesse momento que a gente mais quer que passe toda essa turbulência, toda essa calamidade, mas há a possibilidade, né, se fugir ao controle, de que se estenda um pouco mais. É limitado a apenas 2 membros do grupo familiar, foi um detalhe que a gente não tratou, mas é importante frisar, porque não são todos os membros do grupo familiar que terão direito, então é limitado a apenas 2 membros do grupo familiar. Estou inteiramente à disposição, agradeço mais uma vez, Jura, pelo convite.
Mais informações, além do canal do amigo Jura, também eu tenho meu canal Consultreine com TRE e 2NE, ou então Alexandro no Instagram, ou Consultreine também no Instagram. Lá no canal, está nascendo agora um canal novo, mas estou trazendo informações, principalmente nesse cenário, agora com a calamidade, muita coisa mesmo para os empresários. Lá nós discutimos questões sobre finanças pessoais, dicas do direito, dicas de contabilidade, gestão de negócios, e muito interessante mesmo para que a gente possa trazer informação para a sociedade como um todo. Ok. A gente agradece aqui a participação do Dr. Alexandro, formado em Direito. Ele é também contador e foi meu colega de turma, né? Colega de turma. E eu pensei assim, vou convidar 2 colegas de turma que eu vi que tinham uma tendência a discutir essas questões trabalhistas, essas questões voltadas para o social. E aí veio na minha cabeça, a princípio, o doutor Alexandre. Deixa eu dizer um negócio para você. É interessante, é importante, Todo mundo está diante desta pandemia que infelizmente tem se proliferado por todo mundo. E só nos resta agora dar a nossa colaboração. E a colaboração do Fala Jura é exatamente essa, é também trazer informação para que você possa, dotado de informação, poder receber o seu benefício, dotado de informação para que você possa também dar sua parcela de contribuição. Eu tenho dito para todas as pessoas em grupos de WhatsApp, em grupos de conversas, neste momento, não sejamos, vamos abrir mão de questões partidárias, questões políticas, porque neste momento o presidente, o governador do seu estado, o prefeito, a comunidade, todo mundo precisa. Essas divergências políticas partidárias, a gente espera passar essa pandemia e aí volta todo mundo, se tiver que voltar para essas discussões, porque são discussões que às vezes alimentam o debate e às vezes se faz necessário. Mas neste momento, vamos nos debruçar diante dessa realidade e se envolver verdadeiramente para ajudar as nossas autoridades, para ajudar os ministérios que estão envolvidos. E a nossa ajuda é exatamente esta, trazendo para você informação. Mantenha contato conosco, curta, comenta, compartilha, mantenha contato com a gente para que a gente possa, dentro das possibilidades, passar essa informação para você de forma mais aprofundada. E a gente agradece e pede, acima de tudo, a Deus que nos abençoe, que nos passe essa aprovação para que possamos voltar a trabalhar, a estudar, porque o brasileiro é dotado de toda essa capacidade. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Show de bola.